Continuando então o nosso vídeo anterior, a segunda aplicação é um exemplo do livro do Buongiorno, que diz o seguinte: determinar o raio da base de uma lata de refrigerante cilíndrica de volume 350 ml, de modo que o material gasto na confecção da lata seja mínimo. Então, uma modelagem dessa situação seria desenhar aquele cilindro ali, que tem raio de base R e altura H. Então, a gente quer agora minimizar a área, né? Então, o gasto com confecção, ou seja, a área da lata. Primeiro, qual que é a área da superfície da lata? Então, ela vai ficar em função de H e de R. Então, é a área da base, que vai ser πr ao quadrado, vezes a altura. Essa é a área, é o volume, esse é o volume do cilindro. Então, volta. A área é a área da base, e são duas bases, né? A base de baixo e a base de cima, então, 2πr ao quadrado, mais a área lateral. A área lateral se comporta como um retângulo, onde um dos lados é o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, e o outro lado do retângulo é a altura. Então, resumindo, isso fica 2πr em evidência, R mais H. Essa é a área que a gente quer minimizar. Existe uma restrição que é para o volume. Essa restrição pode ser escrita, aí sim, como eu estava escrevendo antes, área da base vezes altura, e isso tem que ser 350 ml. Então, 350 centímetros cúbicos, tá? Então, as medidas estão em centímetros aqui. Para que a gente consiga usar, então, essa informação aqui, né, a gente precisa escolher aqui o que a gente vai eliminar. Como o R aparece duas vezes, uma ao quadrado, outra não, vamos então eliminar o H. Ou seja, eu vou isolar o H aqui e vou substituir isso na minha expressão da área, de modo que a área vai ficar apenas em função do raio. Então, vejam, como a gente está trabalhando com cálculo 1, né, a gente precisa sempre levar nossas funções para uma variável só. E as restrições, né, que permitem isso. Senão, a gente não consegue fazer conta. Então, fica 2πr vezes R mais, no lugar do H, 350 sobre πr ao quadrado. Se eu distribuir esse 2πr ali de fora, então vai ficar 2πr ao quadrado mais 700, os π's vão cancelar, o R com R vai deixar só um R embaixo. Ok? Então, essa é a expressão da área. Como a gente quer minimizar essa área, novamente a gente vai então derivar em função da variável R, e vai ficar então 4πr, porque cai o expoente 2, e aqui, isso aqui pode ser visto, né, como 700 vezes R elevado a menos 1. Então, quando eu derivo isso, eu fico com menos 700, porque o menos 1 cai. E aí eu diminuo 1 do expoente, então fico com R a menos 2, por isso, menos 700 sobre R ao quadrado. Se eu igualar isso a zero, pelos mesmos princípios já explicados anteriormente, isso aqui vai ficar 4πr igual a 700 sobre R ao quadrado, ou seja, 4πr ao cubo igual a 700. Então, R ao cubo, que eu tô com um delay aqui, que tá me atrapalhando. R ao cubo igual a 700 sobre 4π. 700 dividido por 2, 350, dividido por 2 de novo, 175 sobre π. Ok? Então, quer dizer que o R em si vai ser a raiz cúbica
dos 175 sobre π. Esse é o raio que minimiza a área da minha lata, ok? Que é o que ele solicitava, então ele só pediu o raio da base, né? Então, essa é a solução, certo? Vamos para o próximo exemplo. E o próximo exemplo é a questão do Enem, que poderia ser resolvida com a mesma ideia. Então, no caderno verde era a questão 143, que era a questão do galinheiro. Vamos trocar a cor aqui. Então, um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimentos L e C metros. Ah, falando em unidade, né? No exercício anterior eu esqueci de colocar a unidade, então é centímetros. Voltando aqui, os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L, será utilizada uma tela cujo metro linear é R$20. Então, vamos anotar isso. E os lados de comprimento C, é uma que custa R$15. Ok? Do metro linear, né? Fazendeiro quer gastar no máximo R$6.000. Então, a restrição aqui é para o gasto. Tá? Então, o gasto, que depende hoje, né, do comprimento da cerca, então vou colocar em função de L e de C, é de R$6.000. Como que esse gasto é calculado? Ele é 20L mais... Desculpa, não é 20L, porque são dois lados de comprimento L. Então, é 20 vezes 2L. Então, 40L mais dois lados de comprimento C. Então, 2C vezes 15, ou seja, 30C. Esse é o custo da tua cerca. A gente pode dividir essa expressão toda por 10, né? Então, fica 600 igual a 4L mais 3C. Essa é a restrição. E o que a gente quer, então... não, desculpa, essa não é a restrição. Isso é o que a gente quer minimizar. Ah, não. Tá certo. Essa é a restrição. Na verdade, é uma restrição de máximo, né? Então, isso aqui tem que ser menor ou igual do que 600. Não pode passar disso. O que a gente quer é maximizar a área. Qual que é a área do galinheiro? Então, também depende do comprimento dos lados. É um retângulo, formato retangular. Então, é lado vezes lado. Ok? Bom, vamos supor que a restrição é de igualdade, tá? E aí, qualquer coisa, se a gente pode... Bom, se ele quer gastar no máximo isso, né? Então, vamos gastar isso. Vamos gastar isso exatamente. Para que a gente consiga ter o maior galinheiro. Porque se eu gastar menos do que isso, eu vou comprar menos tela e vou ter um galinheiro menor. Então, na verdade, aquele no máximo é sim uma igualdade. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar uma das letras. Então, vou isolar, por exemplo, o C. 3C vai ficar 600 menos 4L. Ou seja, C vai ficar 600 divididos por 3, 200, menos 4/3 de L. Substituindo isso aqui, a gente tem a área apenas em função do lado. E vai ficar L vezes 200 menos 4/3 de L. Distribuindo L, 200L menos 4/3 de L ao quadrado. Se eu derivar essa função, já que eu quero maximizar ela, e igual a zero, eu vou ter o ponto de máximo. Então, vai ficar 200 menos 8/3 de L. Então, o L vai ser... Ah, desculpa, tem que igualar a zero. Então, 8/3 de L igual a 200. Ou seja, L igual a 3 vezes 2, 600,
dividido por 8. Se eu dividir aqui por 4, vai ficar 150 por 2, certo? Que é 75. Então, quer dizer que o lado do meu galinheiro, o lado L, é 75 metros. Vamos retornar para ver a pergunta. Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Então, provavelmente esse não é o maior lado, né? Porque não tem 75 aqui na opção. Então, vamos voltar com esse valor de L aqui no C. Então, fica 200 menos 4 vezes 75 sobre 3. 75 por 3 é 25. 25 vezes 4 é 100. 200 menos 100, 100. Então, esse lado é maior. Então, é o lado C. Por isso, a resposta é o item B, 100 metros. Ok? Essa questão também poderia ser resolvida usando função quadrática, né? E determinar o vértice da função quadrática. Então, o pessoal que fez o Enem não esperava um conhecimento de cálculo, mas dava para resolver dessa forma. Ok? Agora, passamos para as integrais. Deixa eu escrever aqui. Aplicação de integrais. Então, eu vou só detalhar um pouquinho coisas que eu já falei em aula, tá? Então, primeira aplicação seria como encontrar a área entre uma curva e o eixo y. Já que originalmente a gente calcula em relação ao eixo x, né? Então, para isso, a gente até fez uma conta em sala, mas eu vou reforçar aqui com vocês. Então, a melhor opção que eu acho para fazer isso é trabalhar com a função inversa. Esse texto aqui, que eu até coloquei o link para vocês lá no Class Notebook, ele dá duas sugestões. A outra sugestão é calcular tipo, a área dos retângulos aqui, fechar essa área aqui, né? Aí você tem 2 retângulos aqui, calcular a área total e tirar a área embaixo do eixo entre o gráfico e o eixo x. Aí o que sobra é entre o eixo y e o gráfico. Mas como a gente sabe matemática, né? Mais do que além de geometria, a gente sabe funções. A gente sabe que eu poderia trocar a posição desses eixos, né? Então, se eu quero entre o eixo y e a função, então por que eu não troco essa posição? Como é que eu faço isso? Como é que eu troco a posição? Eu calculo a função inversa. Então, o meu y vai ter papel agora de variável independente. Tá? Então, nesse exemplo, né, a função é y igual a x quadrado. Se eu isolar x, eu vou ter x igual a raiz de y. Lembrando que se o meu x for positivo, eu estou olhando para o lado direito. Se o meu x for negativo, eu estou olhando para o lado esquerdo, aí eu teria que colocar um sinal de menos. Como a gente está olhando aqui entre na verdade, ele não está especificando, né? Entre y e x quadrado. Então, vamos pegar o lado positivo, mas funcionaria fazer para cá também, só teria que pôr um menos. Então, a função inversa em termos de y é a função raiz de y. Essa função só é inversível, né? Se eu chamar, estou chamando de f aqui. Essa função só é inversível se eu pegar a metade do domínio aqui, né? Ou para lá ou para cá. Então, vamos pegar os positivos para deixar tudo coerente. A imagem também é positiva, não precisaria colocar, mas vou colocar. Na verdade, preciso colocar para ela ser inversível, né? Então, essa função tem inversa, e a inversa é a função raiz. Então, desenhando aqui no mesmo plano cartesiano, mas na verdade agora o meu y, que é o meu domínio, então vou desenhar por cima aqui, mas seria algo assim. O gráfico da nossa função, e então calcular a área entre o gráfico da função e o eixo y agora é aqui, né?
E ele está dando onde começa e onde termina, então é entre o ponto 1 e o ponto 4. Então, vamos dizer que o 4 está aqui, ok? Então, agora sim, basta eu fazer, né, aplicar a integral, como a gente definiu ela. Então, eu integro de 1 até 4. Aqui, né, no meu domínio, que agora é o y, a função, que é a raiz de y, em relação a y. Aí eu vou calcular a área embaixo do gráfico entre 1 e 4. Então, essa função raiz também pode ser enxergada como y elevado a meio. Então, estou integrando de 1 a 4, y elevado a meio. E a gente lembra lá que, para integrar, eu somo 1 no expoente e divido pelo novo expoente. Então, eu vou variar essa função de y igual a 1 até 4. E, então, vai ficar calculado no 4. Agora, eu vou voltar a escrever aqui como raiz, né? Então, 4 ao cubo, raiz quadrada disso, menos, isso aqui calculado no 1, então, raiz de 1 ao cubo, tudo isso sobre 3 meios. 4 ao cubo é 2 ao quadrado ao cubo, então 2 à sexta. 2 à sexta é 64, e raiz de 64 é 8. Menos raiz de 1 sobre 3 meios. Então, ficou 7 sobre 3 meios, que é 7 vezes 2 terços, então 14 terços. Ok? Então, essa é a área entre a curva e o eixo y. Ok? Muito bem. E por último, mas não menos importante, a área entre duas curvas. Então, é uma aplicação direta, né, da integral, mas só para dar um exemplo, porque eu acabei não falando em aula, eu acho, nenhuma vez. Então, quando a gente quer calcular a área entre duas curvas, a gente vai calcular a área embaixo da curva que está por cima e subtrair a área embaixo da curva que está por baixo. Então, essa área amarela aqui é a área que vai ser subtraída. Ok? Então, nesse caso, né, se é entre a curva x² e menos x² mais 4x, então é sempre importante você desenhar nesses casos para ver qual que é a função que está por cima. Se você não desenhar, quando você calcular, se você fizer na ordem contrária, vai dar uma área negativa, tá? Né? Então, você pode daí pegar o módulo disso, enfim. Mas é legal desenhar para saber se está para cima, está para baixo, etc. Então, a gente faz a integral... Ah, e tem outra coisa, né? A gente vai fazer a integral de onde até onde. A integral é dos pontos de interseção da função. Então, o primeiro passo aqui, o desenho já está falando isso, né? Mas se você tem só esse exercício sem o desenho, você tem que saber onde essas curvas se encontram. Então, onde que a y igual a x² é igual a y igual a menos x² mais 4x. Quando eu igualar essas duas, vai ficar x² igual a menos x² mais 4x. Então, 2x² menos 4x igual a zero. Colocando o x em evidência, a gente tem 2x, ficou parecendo um menos ali, né? Se eu apago ele. 2x menos 4. Então, daqui eu sei ou que x é zero, ou que x é 2. Então, aí sim eu começo a conseguir desenhar, né? Então, entre 0 e 2, esses serão os pontos de interseção, né? As abscissas dos pontos de interseção. Eu nem, a rigor, nem preciso calcular o 4 aqui, né? Só basta calcular os domínios, porque aí eu sei que a integral que eu vou ter que fazer é entre 0 e 2. Da função que está por cima, menos a integral, no mesmo intervalo, da função que está por baixo. Existe uma propriedade que diz que eu posso, ao invés de calcular separadamente essas duas integrais,
eu posso, como ela é linear, juntar, né? Integral, soma das integrais é a integral da soma. Então, x² menos x², vai ficar x² mais x², então 2x². E aqui é menos 4x. É isso que eu vou integrar. Para integrar funções potência, a gente soma 1 no expoente, então vai ficar o 2 parado ali, o x² vira x³ sobre 3. O coeficiente fica parado, também isso vem da linearidade, né, da função, e o x vira x² sobre 2. Aqui eu também poderia ver que 2x² deriva 4x, mas para manter o padrão vamos fazer assim. E isso variando de 0 a 2. Quando eu faço isso, no 2 vai dar, então, 8 vezes 2, 16 terços, menos, ainda no 2, 4 vezes 4, 16 meios. No 0 vai dar 0, nas duas, então não preciso nem escrever. Quanto é 16 terços menos 16 meios? Eu gosto de fazer isso escrevendo frações equivalentes. Então, vou multiplicar a primeira por 2 e a segunda por 3. Então, isso fica menos 16 sextos. Por que que ficou negativo? Simplificando, menos 8 terços. Ah, ficou negativo porque eu fiz ao contrário, né? Olhem só. Fiquei falando, né, de ver o que está por cima e está por baixo, mas quem está por baixo é x². Então, eu fiz o contrário, ó. Então, claro que vai dar negativo. Então, é isso que eu estava falando para vocês, né? Tem que saber interpretar esse resultado. Então, eu posso ou consertar no final, na hora da resposta, ou consertar aqui, desde o início, trocando o sinal de tudo. Então, o que era mais ficou menos, o que era menos fica mais. Então, aqui fica menos, mais, menos, mais, menos, mais. Aí, aqui fica positivo, positivo. Ok? Então, 8 terços é a área entre essas duas curvas. Certo? As outras aplicações de integrais mais interessantes, então, a gente vai ver em aula com a apresentação de vocês. Muito obrigada pela atenção e semana que vem começam as apresentações, então estejam preparados. Até mais.